Fundo imobiliário TORD 11. Será que vale a pena investir nesse fundo? Ele é um fundo que tem um valor bastante acessível, R$ 7,44. Mas será que é um bom investimento? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, simplesmente compartilhe estudo e análise sobre alguns fundos imobiliários. Peço seu apoio também no canal com seu like, com seu comentário e sua inscrição. Então vamos lá no relatório gerencial do TORD 11. Seu último relatório saiu no mês de novembro com referência ao mês de outubro. Inicialmente ele diz aqui qual é o objetivo desse fundo. Ele fala o seguinte: proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. Ele é considerado aqui um fundo imobiliário do tipo híbrido. O público em geral pode investir nesse fundo, que teve início lá no dia 30/8 de 2019. Seu gestor é o R Capital e atualmente ele tem a cobrança aqui de duas taxas. Tem a taxa de gestão e administração, que ele cobra aqui 1,30% ao ano, porque seu patrimônio está entre os 250 e 500 milhões de reais. Ele também tem a cobrança aqui da taxa de performance, que é 20% do que exceder o IPCA mais 4%. Então, se o rendimento no mês for superior ao IPCA mais 4%, ele vai cobrar aqui 20% do lucro que exceder essa porcentagem. Atualmente, o TORD 11 tem um patrimônio líquido aqui de 495,9 milhões de reais, tem aqui um pouco acima de 112 mil cotistas e um pouco mais de 35 milhões de cotas emitidas. Vindo aqui para o seu fluxo de caixa, no caso suas receitas do mês de outubro, de 1,01 milhão de reais. Essa receita veio dos seus CRIs, que somaram aqui 798 mil reais, e dos seus fundos imobiliários, que somaram 209 mil reais. Também aqui ele menciona outras receitas de 3 mil reais, que ele não especifica quais são. Ele também teve despesas, que somaram aqui 516 mil reais. Algo que eu achei interessante aqui é que as despesas dele foram mais da metade do que a receita desse mês praticamente. Então, uma despesa realmente muito alta. Descontando aqui a despesa do seu lucro, então seu resultado líquido ficou de 495 mil reais. O TORD 11, ele investe de duas maneiras. Ele tem aqui CRIs, que corresponde a 17% de toda a sua carteira. Ele tem também outros fundos imobiliários que ele investe, que corresponde a 42,7% de toda a sua carteira. Descendo um pouquinho aqui, os seus CRIs estão indexados, em parte, em sua maior parte, ao IPCA, que corresponde a 92% de todos os seus CRIs, e os outros 8% estão indexados ao IGPM. Então, a rentabilidade do fundo depende muito de como o IPCA será no mês corrente. Se o IPCA for positivo, tem a possibilidade dele pagar bons proventos. Se o IPCA for negativo, ele tem a possibilidade de pagar proventos bem menores. Aqui ele já mostra quais os CRIs que atualmente ele investe. Ele mostra o nome do CRI, o segmento, a qual índice ele está indexado, a taxa de juros, a duração desse contrato, que mostra o valor que ele tem investido nesses CRIs, e aqui por último ele mostra o risco desse ativo, né? Quando mais vermelhinho aqui quer dizer que é um risco, que é um ativo com risco elevado. Vou vir aqui agora, pessoal, para o site Status Invest. Mais lá na frente eu vou mostrar um pouquinho sobre quais os fundos imobiliários que ele também investe, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas antes eu vou mencionar aqui que seu valor atual é de R$ 7,44. Seu preço nos últimos 12 meses variou entre os R$ 7,18 e os R$ 9,78. Então é notável que ele está assim mais próximo das suas mínimas históricas. Ele está com dividendo yield aqui de 13,82% e nos últimos 12 meses ele já pagou R$ 1,02 por cada cota. E nos últimos 12 meses também ele está com uma desvalorização aqui de quase 20%. Graficamente falando aqui, podemos ver que ele é um fundo de base 10, ele iniciou aqui valendo R$ 10. Logo no início ele subiu bastante, chegou a bater aqui os R$ 13 e pouco, mas porém de lá para cá ele só vem caindo o seu valor e agora está aqui nas suas mínimas históricas. Essa mínima ele fez aqui no dia 29/11 de 2022, praticamente semana passada. Nessa parte aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é R$ 14,15.
mas como vimos lá em cima está custando R$ 7,44. Seu PVP está aqui de 0,53. Então ele está com desconto assim de 47%. Isso quer dizer que seu patrimônio é de 495 milhões de reais, porém o mercado já está disposto a pagar nele 260 milhões de reais. Ele tem aqui ainda 729 mil reais, o que corresponde a 0,15% disponível em caixa para futuros investimentos. Ele tem participação aqui no índice Infix também de 0,24%. Seu rendimento para esse mês de dezembro, ele já anunciou que foi de 8 centavos, tirando como base aqui a cotação de R$ 7,48, seu rendimento para esse mês vai ser de 1,06%. Nessa parte aqui, ele mostra quais os fundos imobiliários que ele investe. No total, são 3 fundos imobiliários, que é o CRVT11, que é um fundo do segmento indefinido, na onde ele tem aqui um pouco mais de 111 milhões de reais investidos. Tem também o XPXO11, que é um fundo de fundos, que tem 13 milhões de reais investido. E o DVFF11, que é um fundo de fundos também, que ele tem aqui um pouco mais de 3,5 milhões de reais investidos. Eu estava pesquisando sobre esses 3 fundos imobiliários. Eu acho que ele investe de uma maneira muito ruim. Quer ver, por exemplo? Esse fundo aqui que ele tem 13 milhões de reais investidos, o XPXO11, vocês podem ver que ele não tem nem negociação. Ele não está sendo negociado. Então, automaticamente, ele não está pagando nada de proventos para o TORD11. Então, é praticamente aqui 13 milhões de reais parados. Se pegarmos aqui esse que ele tem 3,5 milhões de reais investido, o DVFF11, ele paga assim proventos, porém ele é um fundo com baixíssima liquidez. Pelo gráfico aqui a gente pode ver, ó, nos últimos 5 dias ele não tem liquidez. Ele sai de um ponto, ele sai de um preço para o outro, então é um fundo sem liquidez nenhuma. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver os proventos que ele vem pagando. Porém, algo negativo, igual mencionei, é a falta realmente de liquidez nesse fundo imobiliário. E o outro fundo aqui que ele tem sua maior posição, que é 111 milhões de reais, que é o CRVT11. Ele é um fundo que tem baixíssima negociação também. Podemos ver que nos últimos 5 dias nem aparece aqui nenhuma negociação. Somente se colocar aqui nos 30 dias que aparece. Mesmo assim a gente vê que é um fundo com pouca liquidez. Ele sai aqui dos R$ 7,05. Sobe lá para os R$ 8,86, depois desce novamente para os R$ 7,05. E seus proventos também é algo bem pequeno. Se descermos aqui na lista de proventos, você vê que nesse ano de 2022 ele só pagou durante 3 meses. De lá para cá, ele não pagou mais nada. Então você vê que o TORD11 tem aí um alto valor investido em outros fundos imobiliários, porém praticamente está com o dinheiro parado. Somente de fundos imobiliários aqui, ele tem atualmente 128 milhões de reais investido, o que corresponde a 25,8% de todo o seu patrimônio. Então ele está aí com muito dinheiro parado, que poderia estar investindo em outros fundos que pagam mensalmente proventos. Aqui também tem seus CRIs, que é a sua principal fonte de caixa. Relativamente, ele tem aqui poucos CRIs. O seu maior é esse primeiro aqui, onde ele tem um pouco mais aqui de 34,6 milhões de reais investidos. Como eu mencionei lá no relatório gerencial, a sua maior parte estão indexados ao IPCA, então sua rentabilidade em CRIs depende muito de como será o IPCA. Ele também investe em um fundo de investimento, que é esse daqui do Bradesco, Empresas Referenciado DI, onde ele tem aqui 561 mil reais. E ele tem aqui o valor de 197 milhões de reais, que é na própria empresa deles, o Tordesilhas Empreendimentos e Participações. Mas aqui embaixo nós podemos ver outros fundos imobiliários que também investem no TORD11. Se destaca aqui o IRTM11, onde ele tem aqui 7,1 milhões de cotas, o que eu não acho algo bom, porque podemos ver que ele tem 20% de todas as cotas do TORD11. Então, 1/5 do TORD11 está nas mãos do IRTM11. Eu não vejo isso como algo positivo. No total, aqui são 7 outros fundos imobiliários que atualmente investem no TORD11. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário TORD11. Ele investe, assim, primordialmente em outros fundos imobiliários e CRIs. Como vimos lá, seus fundos imobiliários não têm rendido muita coisa. Praticamente só esse último aqui, que ele tem o menor valor investido, que tem pagado proventos mensais para eles. De resto aqui, ele está com mais de 120 milhões de reais praticamente parados em 2 fundos imobiliários que não têm pagado proventos para ele, o que eu acho algo realmente negativo e o que tem realmente decepcionado muito os seus cotistas atuais. Sinceramente, esse é um fundo que eu não investiria de maneira alguma. Fica aí a critério de cada um querer investir ou não,
mas eu não arriscaria meu dinheiro nesse fundo imobiliário de maneira alguma. Mas quero saber também a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários o que é que vocês acham do TORD 11, se vale a pena ou não. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.